O Reino Unido conseguiu mais 6 meses para decidir como e até se vai sair da União Europeia. São novos capítulos de uma novela que começou num plebiscito em junho de 2016 e ninguém sabe como vai terminar. Para avaliar o que essa confusão já causou e quais as perspectivas, convidamos a professora de Relações Internacionais do UniCeub, Elisa Ribeiro Pinchamel, doutora em Ciências Sociais e advogada internacionalista. Este é o Cidadania Mundo. Professora, bem-vinda e muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite por esse diálogo tão interessante e tão importante nos dias atuais. Obrigado. A pergunta inicial é se esses 6 meses serão suficientes para resolver uma discussão que vem se arrastando já há 3 anos. Essa é uma dúvida que muitos países da União Europeia e até mesmo dos países que formam o Reino Unido se colocam. E em 2016, quando houve o plebiscito, alguns países que formam o Reino Unido votaram de forma diferente. Então, nós temos que a Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia e Inglaterra, cada uma das suas populações votou de uma forma. A Irlanda do Norte e a Escócia, elas não tinham interesse em sair da União Europeia. E isso porque existem questões não só econômicas, mas também questões políticas e com relação à cidadania, que são importantes para esses países da região. Então, quando houve a votação e o resultado foi do Reino Unido como um todo, conflitos internos que já haviam se arrefecido por causa de questões separatistas no passado e que foram resolvidas, por exemplo, em 1998, com o Tratado de Belfast, entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, elas voltaram à tona. A negociação, então, ela partiu a partir do momento em que houve o plebiscito, chamado pelo James Cameron, e a primeira-ministra, Theresa May, assumiu assim que o resultado saiu, porque James Cameron ele pediu para se retirar do cargo de primeiro-ministro. A partir desse momento, Theresa May ela tem negociado com a União Europeia, especificamente com o representante da União Europeia, Michel, que é o que está negociando esse tratado e que chegou ao acordo que foi votado pelo Parlamento Britânico mais de uma vez. Acontece que o Parlamento ele não aceitou o que foi negociado. Então, esse prazo, inicialmente, do Reino Unido, que tinha sido dado de 2 anos para a saída, a partir da comunicação em 2017, ele precisou ser prorrogado 2 vezes. Nós estamos, então, na segunda prorrogação, prevista no artigo 50 do Tratado da União Europeia, mas acontece que, dependendo do resultado agora, que nós temos os próximos fatos políticos que vão acontecer, a União Europeia ela pode retirar o Reino Unido de forma brusca, sem que haja uma negociação e um período de transição. Isso acabou resultando também no enfraquecimento da Theresa May dentro do parlamento e nesse acirramento de crises divisionistas que já aconteciam antes, como no caso da Irlanda do Norte e a Irlanda ou da Escócia. Exatamente. Theresa May foi a primeira-ministra da Inglaterra depois da Margaret Thatcher, foi a segunda mulher a assumir o cargo, e ela tinha uma força política muito grande quando ela assumiu em 2016. Acontece com as constantes negativas do parlamento britânico, ela tem se enfraquecido, o próprio partido já não a apoia, mas acontece que não há mais ninguém que tenha interesse em substituí-la para essa negociação, porque o custo político interno no país é muito grande de uma saída não negociada. Então, ela tem sim perdido muito apoio político interno, até mesmo do seu partido e no parlamento. Acontece que, nesse momento, nós estamos próximos de novas eleições dentro da União Europeia. A União Europeia ela possui órgãos que têm eleição direta, como, por exemplo, o Parlamento Europeu, e o Reino Unido possui cadeiras no Parlamento Europeu. E nós precisamos ver como vai ser o andamento dessas eleições também, para ver a composição que vai ou não assumir. A eleição do Parlamento Europeu está marcada para maio, e o Reino Unido tem cerca de 10% mais ou menos das cadeiras do parlamento. Como vai ficar isso? Se sair, se não sair, o que acontece? As cadeiras vão ficar vazias? Eles vão substituir distribuindo entre os outros países?
Exatamente. O que foi acordado nessa nova prorrogação, pedida em 10 de abril, foi que, havendo eleições, o Reino Unido ele apresente as suas candidaturas, faça eleições para o Parlamento Europeu e que aí a prorrogação ela vai até outubro de 2019. Acontece que se o Reino Unido não realizar essas eleições, a saída ela vai ser antes, ela vai ser em 1º de junho. Então, é um custo político muito grande você realizar eleições para que parlamentares fiquem por um período só de 5 meses. Mas por que é importante que haja essas eleições no Reino Unido para o Parlamento Europeu? Porque a negociação, ela trouxe o termo de que todos os tratados, eles continuam vigentes da União Europeia com relação ao Reino Unido, enquanto a negociação ela não termina. Então, as obrigações políticas, as obrigações financeiras, elas permanecem. E as votações no parlamento são uma dessas obrigações. Sim. Então, por isso que é importante, por mais que seja um período de 5 meses ou 4, que se mantenham parlamentares ingleses dentro do Parlamento Europeu. Com a saída da Inglaterra, do Reino Unido como um todo, acontece que vai se precisar organizar uma nova formulação desse parlamento para que as maiorias elas sejam adequadas à nova realidade. Elas já foram sendo adequadas com o passar dos anos, em que houve uma prorrogação, um crescimento da União Europeia com os países, por exemplo, do leste europeu, que são os mais recentes. Então, é um processo que a União Europeia já está acostumada. Mas, como foi apresentado até mesmo pelas autoridades europeias, é muito triste que um país retire de um bloco que teve a sua criação pensada para a promoção da paz. A União Europeia, antes de um bloco econômico, ela teve início pensando nos horrores da Segunda Guerra Mundial e para a promoção da paz por meio da iniciativa da União Econômica Comercial entre os países. A senhora considera que o resultado do plebiscito que decidiu pela saída no Reino Unido já fazia parte de uma onda direitista e antiglobalização que foi tomando conta do mundo de lá para cá, até no Brasil? Sim, certamente. Houve, especificamente no Reino Unido, uma campanha muito forte de uma onda que já vinha acontecendo internamente e que foi vista com olhos muito espertos do Boris Johnson, que acabou percebendo esse interesse da população em sair de blocos econômicos que determinam diretrizes que estão acima das diretrizes nacionais e que tiram, segundo essas pessoas, a independência e a própria soberania do país, e ele conseguiu juntar a população em torno desse ideal e sair do Reino Unido. Acontece que isso não é uma realidade, como o senhor mesmo falou, somente da Inglaterra. Nós temos que na União Europeia, vários países, eles têm cada vez mais aumentado suas bancadas parlamentares nacionais e no Parlamento Europeu, com partidos de direita ou de extrema direita, e os próprios governos, nas sucessões eleitorais que estão acontecendo, estão tendo essa virada que está acontecendo hoje na União Europeia e até mesmo aqui no nosso continente. Trazendo um pouco esse contexto que a gente está tratando de União Europeia, Brexit, mas trazendo um pouco para o nosso campo aqui, como fica essa questão separatista, um pouco de enfraquecimento dos blocos regionais no Mercosul e no Unasul, que também está em vias de talvez desaparecer até o Unasul? Exatamente. Nós temos esse processo que está acontecendo de uma forma geral no globo. E aqui no nosso continente, o Mercosul, quando ele foi criado, se pensava em uma união entre os estados, um mercado comum, que se pudesse não só promover a integração entre Argentina e Brasil, os maiores sócios, mas também com sócios menores, para a promoção de uma paz e uma estabilidade na região. O que acontece? Atualmente, tem se pensado que esses blocos regionais seriam uma negação da soberania nacional. E
principalmente com a mudança dos governos. Nós temos agora Macri na Argentina, que se alinha com o governo Bolsonaro aqui no Brasil, e os dois pensam que, na verdade, essa integração ela deve estar mais voltada para o liberalismo econômico, que era o que foi criado já em 1991 no Mercosul. Ele foi criado pensando nos ideais liberais, mas foi tendo uma guinada um pouco diferente, com base no nacional-desenvolvimentismo, com o passar das décadas. A ideia é que se retome essa iniciativa liberal. E a Unasul, criada em 2008, ela tem uma perspectiva completamente diferente da do Mercosul. Ela já não foi criada com liberais ideários do liberalismo. Então, a ideia seria, quando foi criada a Unasul, uma oposição à OEA e uma oposição aos órgãos internacionais que tinham uma preponderância e uma presença dos Estados Unidos. Por isso, nesse momento, vários países da região que têm governos de direita preferiram se retirar da Unasul por entenderem que é um bloco que não coaduna com seus interesses políticos e econômicos e criar um novo bloco de integração no mesmo molde, só que com ideal liberário. E com os mesmos países membros. E com os mesmos países membros. Nós temos que o Brasil já anunciou sua retirada da Unasul, assim como vários outros membros, e a ideia é que se reúnam esses países novamente em torno de um novo organismo de integração. Ainda não há um tratado internacional com relação a esse organismo novo que está sendo criado, que é o ProSul. No entanto, a Unasul também ela surgiu de uma declaração de intenções entre os países, assim como nós estamos vendo no ProSul. Está no mesmo passo da criação de quando foi criado a Unasul. Então. Em diálogos recentes entre o presidente Bolsonaro e o Macri, houve uma possibilidade de negociações diretas entre o Mercosul e a União Europeia. Em que isso beneficiaria o Brasil e em que o Brexit pode afetar essas negociações? Bom, a ideia dessa negociação com a União Europeia, ela é pensada por quê? Porque o nosso grande parceiro econômico, fora dos países do Mercosul e fora do nosso continente, como um todo, é a União Europeia. Então, é o interesse fazer um acordo conjunto entre os países, que é uma obrigatoriedade que nós temos por meio das regras do Mercosul e da ALAD, e também pela exceção do artigo 24 da Organização Mundial do Comércio, do Tratado da OMC. Então, essa negociação ela tem que ser em conjunto. Os países eles não podem negociar unilateralmente com a União Europeia, por força desses tratados econômicos comerciais que nós temos. Então, a ideia dessa negociação em conjunto, ela tem passado por 20 anos, não se logrou ainda um texto conciso dessa negociação com a União Europeia. A expectativa é que, com a maior aproximação entre os governos aqui da América do Sul se consiga, porque um grande entrave era a diferença das intenções que se buscavam entre Argentina e Brasil dentro dessa negociação europeia. E agora, como há uma união, pelo menos ideária, entre os dois países, entre Brasil e Argentina, entre Bolsonaro e Macri, que se consiga reunir intenções o suficiente para se negociar um acordo final e terminar esses 20 anos de negociação com a União Europeia. Sim. Quem a gente pode considerar que está saindo, está vencendo, está ganhando, né, com a decisão do Brexit, de saída? Porque foi um plebiscito que venceu. Quem é o vencedor da história? Exatamente. Retomando, então, o Brexit, nós não temos um grande vencedor. O que está acontecendo na União Europeia com a saída do Reino Unido, ela respinga aqui também qual é a nossa ideia com relação à participação na integração. Por quê? Quando foi feita a campanha do Brexit para o referendo, a população ela não entendia como funcionava a União Europeia, quais eram os benefícios e quais eram os malefícios que a integração trazia. Então, a partir do momento em que se soube, com a saída do Reino Unido, a partir da integração da Theresa May ao Parlamento Europeu, que começou-se a ter noção dos reais efeitos que iriam chegar à população. Aquele ditado popular, depois que perde, dá valor. Exatamente. Tanto que uma das maiores pesquisas na Google
depois do plebiscito, foi o que é a União Europeia. As pessoas, elas não sabiam... Primeiro votaram e depois foram entender. Exatamente, assim como é aqui na nossa integração. Poucas pessoas sabem exatamente como funciona e o que o Mercosul faz. Sim. A gente já estava chegando ao ponto de usar placas nos automóveis, placas do Mercosul. Exatamente. O passaporte, ter o brasão, em vez de ter o brasão do país, ter o símbolo do Mercosul. Exatamente. Essas iniciativas do brasão no passaporte e das placas, elas vêm da proposta de um mercado comum. Por quê? A integração regional, ela tem vários passos. O mercado comum, que é onde se busca chegar com o Mercosul, ela é a isenção de tarifas aduaneiras e não aduaneiras entre os países. Além disso, uma tarifa externa comum para negociação com terceiros países e a livre circulação de bens e fatores de serviço. Então, a partir da livre circulação, as pessoas, assim como a gente vê no espaço Schengen da União Europeia, não precisariam passar por processos migratórios, como a gente vê quando a gente vai sair daqui até lá. Então, você tem uma livre circulação de pessoas dentro do espaço Schengen. Sim. A ideia aqui no Mercosul seria implementar essa livre circulação de pessoas entre os países do Mercosul. E por isso é importante você ter uma placa única. Por quê? Porque o seu carro que vai transitar aqui, ele pode transitar, por exemplo, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, na Venezuela ou nos Estados associados. Então, você precisa ter essa unificação para evitar, por exemplo, que por motivo de algum furto ou de algum roubo, o seu carro seja revendido num outro país e não se tenha o registro do chassi, por exemplo. E isso acontecia no Reino Unido. Nós temos que, apesar do Reino Unido não fazer parte do espaço Schengen, que é essa liberalidade completa migratória entre os Estados-membros da União Europeia, você tinha uma facilidade de residência, de trabalho e até de aposentadoria de um nacional, por exemplo, inglês, que quisesse morar num outro país da União Europeia ou vice-versa, um nacional europeu que quisesse morar no Reino Unido. Então, voltando à pergunta, que é a questão quem vence, quem perde, os nacionais, eles perdem nesse sentido, a possibilidade de imigração, de trabalho nos outros países, as empresas que faziam as negociações com tarifa zero para os países membros da União Europeia, a União Europeia é responsável por 47% da exportação inglesa, o maior parceiro, depois só seguido dos Estados Unidos com 15%. Então, imagine que todo esse comércio de 47% da economia, ela não vai mais ter a tarifa zero. Sim. Essa questão também da livre circulação de pessoas me fez lembrar o caso da Irlanda do Norte ali, porque o Reino Unido já é complexo por si só, porque ele é um grupo de países, né? Além ele está dentro um grupo de países que estava dentro de um grupo maior que era a União Europeia e agora está saindo. E dentro desses países alguns podem ser mais prejudicados, como é o caso da Irlanda do Norte, que é uma parte de uma das ilhas do Reino Unido ali. Como fica a circulação de pessoas? Eles vão ficar isolados ali fisicamente, por causa da circulação, e economicamente também, com a negociação, transporte de mercadorias? Exatamente. A questão da Irlanda do Norte, é uma questão muito sensível. Por quê? Porque nós tivemos, ao longo de décadas, um movimento separatista que ainda existe ali na região, nós ainda temos grupos separatistas, que conseguiu-se, a partir daquele terrível episódio do Domingo Sangrento, que aconteceu a morte de milhares de pessoas por atos terroristas, conseguiu-se o seguinte: a negociação de um acordo, que é o Acordo de Belfast, que entrou em vigor em 1998, que tirou todas as limitações fronteiriças de trânsito entre Irlanda e Irlanda do Norte. E isso conseguiu diminuir o problema que se existia ali na região. Por quê? Porque a partir disso, uma pessoa ela poderia cruzar ali aquela fronteira aberta sem nenhum problema, ver a sua família do outro lado, no outro país, e atravessar e chegar, por exemplo, no Reino Unido. O que vai acontecer agora? A Irlanda, ela é membro da União Europeia, a Inglaterra, ela que tinha o interesse em sair, e ela está dentro do Reino Unido, ela vai retirar os outros países também, e aí a Irlanda do Norte,
que se encontra na mesma ilha que a Irlanda, ela vai precisar fazer controle migratório entre um país e outro. E aí você pode trazer de novo aqueles velhos problemas separatistas à baila. Por quê? Porque você vai ter que estabelecer ali uma fronteira. Depois do mundo ter derrubado o muro de Berlim, estão ressurgindo muros, mesmo que não físicos. Exatamente. E isso está acontecendo também na Escócia, não é só na Irlanda. A Escócia, ela votou pela permanecer na União Europeia, e o Reino Unido, como um todo, acabou vencendo a saída, e agora se discute a separação da Escócia do Reino Unido. Então, está se criando agora uma nova questão política entre esses países por causa dessa saída. Por quê? Porque a questão econômica da entrada, da permanência e também da institucionalidade da União Europeia, ela é muito importante para esses países. Não é só o Estado, ele não só contribui financeiramente, mas ele recebe em projetos europeus que buscam, como um todo, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos europeus. Sim. Então, eles vão perder muito também investimento da União Europeia dentro dos seus países. A gente pode concluir que as integrações regionais, econômicas, estão diminuindo, vão cair, ou isso é um ciclo que pode mudar? Porque... Eu acredito que seja um ciclo. Houve ciclos, até mesmo na própria União Europeia, em que se tentavam implementar uma maior integração e que acabou se dando um passo atrás. É só lembrar com o projeto constitucional europeu que aconteceu no início agora do nosso século. Se buscava trazer uma bandeira da Europa, um hino da Europa, uma Constituição europeia. E a França, por exemplo, foi um dos países que, por meio de referendo, não aceitou. Então, a União Europeia precisou dar um passo atrás, justamente pensando que é importante você trazer a integração das populações à discussão europeia. E foi aí que se conseguiu o Tratado de Lisboa, que é esse tratado, esse projeto constitucional europeu, com um passo um pouco atrás, diminuindo, por exemplo, algumas instituições que tinham caráter de se formar uma nova nação. Porque a União Europeia ela é uma confederação de Estados, ela é uma organização internacional por meio de uma confederação de Estados. E o projeto constitucional europeu dava a ideia para algumas pessoas que, na verdade, se buscava criar um Estado europeu e federativo. Então, a ideia nesse momento é que se volte um passo atrás, com relação ao Reino Unido, mas o próprio processo europeu já teve idas e vindas, desde 1948, quando se criou a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, na década seguinte também, que se criou a Euratom. Todos esses processos, eles vão e vêm. E será que o tempo, por si só, é suficiente para ir minando essa rejeição? É uma compreensão maior da integração e não de unificação, mas de integração dos países, do continente? Eu acredito que sim, porque com o problema que a Inglaterra e o Reino Unido como um todo estão sofrendo, os outros países têm percebido a importância de se manter na União Europeia. Eu acho que isso se encontra facilitando e trazendo o conhecimento dos cidadãos da importância e das facilidades que se tem em participar de uma integração. Acontece que, como nós já comentamos, existem processos de desenvolvimento e aumento dos partidos e principalmente dos estados onde a extrema-direita ela tem ganhado eleitoralmente e a ideia é que se retirar também da União Europeia. Então, ao mesmo passo que nós temos o maior conhecimento da importância de permanecer, nós temos um movimento também para sair da União Europeia de outros países. Então, é um processo que ainda nós temos muito desenvolvimento a ver nos próximos anos. Tá certo, professor. É um assunto rico, né, que pode discutir por muitos programas, mas dessa vez, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu agradeço novamente a sua presença aqui e as explicações tão claras para... Obrigada. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/tv. Ou então visitar o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar para 0800 61 22 11. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania Mundo.